poderiam muito bem estar fazendo outra coisa, um lazer, ou mesmo estar falar de um tema que é um pouco árido e, como o professor falou, foge um pouco da temática dos senhores, foge um pouco da parte bucal, da parte técnica e clínica. A gente vai falar de alguns aspectos jurídicos relacionados à atividade odontológica e é um tema assim um pouco sensível, mas hoje odontologia, direito, medicina são áreas do conhecimento indissociáveis e que merecem sim um tratamento, uma interface e um diálogo. Como o professor falou, e eu repito aqui, as escolas de odontologia aumentaram, cresceram. Alô? Acho que está melhor. E na mesma medida, as responsabilidades, as leis aumentaram. E é aí que vocês precisam adentrar um pouco nisso, para se precaver de algumas implicações legais que regem a atividade odontológica. Vou passar aqui algumas imagens. E quando a gente vai falar em responsabilidade civil, nós vamos falar em processo judicial, como que ocorrem esses processos, o modo de prevenção. Eu não sei se os senhores já escutaram falar em responsabilidade civil. Parece uma nomenclatura, um nome um pouco difícil de se associar, da gente perceber. Mas a responsabilidade civil, ela está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu vou sair do meu carro hoje de manhã para vir para cá, eu posso responder por uma responsabilidade civil. Por quê? Na medida em que eu saio da minha casa, geralmente a gente sai nesses tempos modernos com muita pressa, e eu tenho, qual é o meu dever jurídico enquanto motorista de trânsito? Atender às normas do Código de Trânsito Brasileiro. Se eu estou dirigindo, por exemplo, e atravesso o sinal vermelho, eu descumpro uma norma de trânsito. E se esse descumprimento dessa norma eu acarreto uma lesão a uma outra pessoa e eu atropelo esse cidadão, por exemplo, um transeunte que está na rua porque eu atravessei o sinal vermelho, gero danos, essa pessoa vai para o hospital, ele tem gastos com tratamento de saúde, ficou impossibilitado de trabalhar, no outro dia eu sou surpreendida na minha casa com um oficial de justiça me intimando para eu pagar material pelo tratamento de saúde, e aí eu vou ter que pagar uma indenização. Isso é a responsabilidade civil. É dever de reparar um dano pelo qual foi causado pelo descumprimento de um dever jurídico ao qual eu estava obrigado pela lei do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos passar isso agora para odontologia. Então aqui, descumprimento de uma obrigação, lei ou contrato, dano, nasce a responsabilidade civil, que é o dever de reparar um dano. E hoje o cirurgião dentista, a medicina, enfim, a área da saúde é a bola da vez. Nos noticiários diários a gente vê cirurgião é condenado por negligência, cirurgião fraturou uma lima no canal do paciente. Enfim, a gente tem várias evidências nesse sentido que comprovam que os tempos são outros, os tempos são modernos. E as pessoas questionam, elas buscam, com a vigência, com a entrada do Código de Defesa do Consumidor, da Constituição Federal, a população, a sociedade enfrentou uma mudança muito grande e ficou ávida por questionar, por perguntar. Como diz um colega, um jurista amigo meu, o paciente hoje ele não é mais paciente, é tudo que ele não é paciente, ele é impaciente. Ele vai questionar, ele vai perguntar. A gente tem hoje informações a todo lugar, tem o Dr. Google que está disponibilizado. O paciente às vezes já chega no consultório com o diagnóstico pronto, com o tratamento pronto. Mas doutor, tem essa opção terapêutica e essa. Então, por isso que cabe esse dever de informar, para que os senhores não tenham complicações aí jurídicas futuras. Então, a responsabilidade civil na área da odontologia é isso. Se os senhores descumprirem um dever jurídico
ao qual estavam obrigados pelo exercício da atividade profissional, os senhores têm que indenizar. Vamos admitir que haja uma extração dentária equivocada de um dente. Não faz um exame, não pede, não solicita um exame desse paciente e essa extração ela se dá de forma imprudente. O paciente, então, ele ajuiza uma ação judicial dizendo que ele sofreu um dano estético em virtude daquela conduta inadvertida do profissional e pede uma reparação por danos morais e materiais, porque ele quer o tratamento com outro dentista. Isso é responsabilidade civil. Responder pelo dano causado por um descumprimento de um dever jurídico, ao qual estava imposto na lei ou no exercício da atividade profissional. Senhores, outra preocupação que a gente vê muito grande na medicina, que eu trabalho também bastante nessa área, é em relação ao consumidor, em relação ao médico, em relação ao odontólogo. Será que essa relação ela é regida nos termos do Código de Defesa do Consumidor? Aí os senhores se perguntam, poxa vida, mas a nossa profissão, a gente não está trabalhando com uma venda de roupas, com uma venda de pneus, a gente atua numa relação de confiança. E é verdade, é uma relação de confiança, entretanto, não existe uma mercantilização, assim como existe nas atividades de consumo normal. Do Código de Defesa do Consumidor, os senhores estão adstritos e têm que cumprir. Porque, infelizmente ou infelizmente, o legislador, quando ele descreveu fornecedor de serviços, consumidor, e elegeu aqui o serviço, a odontologia se enquadra perfeitamente aqui, assim como a medicina, o direito. Vejam só, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolve atividade ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Se nós pegarmos o cirurgião dentista e colocarmos ali no enquadramento de fornecedor, os senhores vão verificar que se enquadra perfeitamente. E olhem como há a descrição do serviço. Atividade fornecida mediante remuneração. E o consumidor, aliás, o paciente, ele se enquadra exatamente na definição de consumidor. Porque na medida em que o paciente, ele vai ao consultório, ele pede um tratamento dentário, eu quero colocar uma faceta de porcelana. O que acontece? Aí acaba havendo um contrato de prestação de serviços entre o paciente e entre o profissional, que é o fornecedor de serviços. Mas aí os senhores podem me perguntar, Giovana, mas o que tem a nossa relação ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor ou não? A diferença é a seguinte, o Código, ele protege sobremaneira o consumidor nessa relação. Porque entende, e isso é verdade mesmo, que o consumidor ele acaba sendo hipossuficiente, uma parte mais fraca nessa relação de consumo. Prescreve alguns princípios que protegem, que tutelam os interesses desse consumidor, justamente para não haver abusos. Eu vou exemplificar aqui. Se num contrato de prestação de serviços, o fornecedor, ou seja, o odontólogo, ele coloca uma cláusula no contrato se eximindo de responder por qualquer responsabilidade, qualquer ação judicial. Se isso for levado a efeito num processo, o juiz ele vai olhar aquela cláusula e vai falar, não, essa cláusula é nula. Ela é nula porque ela é abusiva. Então, senhores, outra coisa, em relação ao prazo prescricional. No Código Civil Comum, um prazo para um paciente entrar, ou para um paciente não, um consumidor ou uma outra pessoa entrar com uma ação de reparação de danos, é de 3 anos. Aqui, para o consumidor, é de 5 anos. E tem outro detalhe. O prazo começa a correr a partir da data em que o paciente ele se certificar dos danos. Ou seja, se o paciente ele faz uma cirurgia hoje e descobre daqui 7 anos que ficou uma lima no seu canal radicular, ele vai poder entrar com essa ação depois de 7 anos. Por quê? Porque ele descobriu posteriormente esse dano, essa lesão.
Então, essa aqui é a diferença. Então, ele tem direito à informação, o direito à inversão ao ônus da prova, porque no direito, a regra máxima é de que o ônus da prova incumbe a quem alega. Se eu entro com uma ação hoje, eu devo provar, mas aqui não. Por quê? Porque o juiz ele pode inverter o ônus, ou seja, como o odontólogo, ele é o fornecedor de serviços, ele é quem deve fazer a prova de que aquele dano não ocorreu por uma negligência, imprudência ou imperícia sua. Então, são essas as diferenças que a gente deve considerar nessa relação de consumo. Outra coisa também relevante que atormenta, a gente tem vários bate-papos com médicos, com outros profissionais de saúde, e eu não sei se alguém aqui já ouviu falar em obrigação de meios ou de resultados? Já? Não? Tá. Isso assusta bastante, é preocupante, mas se o profissional trabalhar direitinho, ter a sua documentação, isso aqui é fácil de ser. A gente pode aplicar algumas ressalvas que eu vou considerar. Na medicina, já é universal esse entendimento na jurisprudência, que é o entendimento dos tribunais, dos fóruns, dos juízes, de que a obrigação do médico ela é de meios. Isto é, o médico ele tem o dever de cautela, de cuidado, de atenção, de esforços, mas ele não tem a obrigação de entregar o resultado certo e determinado para o seu paciente. Ele não tem essa obrigação. E por que isso acontece? Que ele não tem essa obrigação? Porque na medicina, a medicina não é uma ciência exata. Lida com fatores imponderáveis que muitas vezes fogem da alçada do profissional para atingir aquele resultado, aquele no tratamento. Um paciente, então, com câncer, ele pode ser tratado com os melhores equipamentos, com o melhor médico, no sírio-libanês, e o médico ele não pode prometer esse resultado, porque há fatores ali imponderáveis das condições orgânicas do próprio paciente, que são muito particulares, que podem desfavorecer o resultado. Mas há uma ressalva na medicina de que a cirurgia plástica, eminentemente embelezadora, já foge desse conceito de meios. Ali o médico ele deve se obrigar a um resultado certo e determinado. Porque por se tratar de uma parte estética, onde o paciente, ele, em tese, ele está com o organismo sadio e há expectativas muito positivas em relação ao resultado. Porque, afinal de contas, ninguém procura ficar mais bonito e para correr o risco de ter um problema de saúde ou mesmo para ficar com uma aparência pior do que a anterior. E aí a jurisprudência fala, não, o médico está obrigado, então, ao resultado certo e determinado. E por que eu falei isso? Vamos transpor agora para essa parte de vocês, da odontologia. Infelizmente, eu não compactuo com o que a maioria da doutrina hoje em dia prescreve. O que se fala? Se entende que, ao contrário da medicina, na odontologia há uma obrigação do cirurgião dentista de resultado. O que a doutrina fala em relação a isso? Qual que é a explicação que se dá? Que o cirurgião dentista, ele trabalha com etiologias mais específicas, mais determinadas. E, portanto, o diagnóstico é mais preciso, o prognóstico é mais preciso. E o resultado, há uma presunção de que o resultado será bom, será auspicioso. E aí, qualquer resultado negativo, presume-se que foi por culpa, negligência, imprudência ou imperícia do cirurgião dentista. Há uma exceção, ou duas, de que a obrigação de atendimento ou conduta, que é na periodontia, na cirurgia bucomaxilofacial. Ali, o cirurgião não estaria obrigado ao resultado, mas apenas a uma conduta de empenho, de cautela, de atenção e de cuidado.
Para os senhores terem uma ideia, e antes eu vou dizer aqui, mas qual que é a importância da gente definir a obrigação de meios e obrigação de resultado? É em relação ao ônus da prova. Quem que deve levar para o juiz apresentar no processo as provas necessárias para o juiz firmar o seu convencimento? Na obrigação de meios, quem deve fazer a prova é o paciente, porque ele que está alegando aquilo e há uma presunção de que o médico ou o dentista não errou. Na obrigação de resultado, inverte-se esse ônus probatório. E aí é o dentista que deve fazer a prova de que ele não agiu corretamente. Vamos admitir que o paciente, ele alega um dano, ele fala que ele fez uma cirurgia de implante, onde houve ali a reabsorção da raiz do dente. E aí quem que tem que provar que essa lesão adveio de fatores externos que fugiam da alçada do profissional? É o próprio profissional. O paciente ele só vai provar que ele teve a lesão e que essa lesão ela foi adquirida ali no consultório. Não precisa provar mais nada. Quem é o detentor da prova nesse caso seria o cirurgião dentista. E aqui eu trouxe uma jurisprudência, até do nosso Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, para que vocês tenham uma ideia de como funciona essa dinâmica. Esse tratamento foi um tratamento ortodôntico, foi uma substituição de pontos removíveis por dentes fixos, e o procedimento ele tinha uma finalidade funcional e estética. O que o tribunal defendeu aqui? Ele condenou o paciente, alegando, aliás, condenou o cirurgião dentista, dizendo que o cirurgião ele tinha uma obrigação de resultado com o paciente, o resultado foi insatisfatório e assim ele foi condenado. Isso aqui demonstra até um pouco de imaturidade até do nosso judiciário em relação a isso, porque na medida em que a gente trata uma parte funcional, isso foge da parte estética. Um tratamento ortodôntico, por exemplo, está suscetível a sofrer resultados que fogem muitas vezes das mãos do profissional. O profissional não pode prometer um resultado certo e determinado para o paciente. Então isso aqui demonstra um pouco de maturidade. Agora vem a notícia boa. Eu colhi essa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça máxima no que toca à legislação federal do nosso país. E aqui, essa jurisprudência, na verdade, foi um avanço e todos os tribunais deveriam adotá-la nesse sentido. E ela arrumou no sentido de que essa consideração, essa obrigação de meios ou de resultado, ela não pode ser tão rígida, ela deve ser mais flexível e deve variar de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto. Então, assim, na periodontia, em todas as especialidades, a meu ver, estão suscetíveis a fatores aleatórios. A não ser que seja algo muito, assim, muito particular, muito estético mesmo, que ali você vê que a expectativa, o resultado é totalmente, previsivelmente positivo. Mas nos outros casos, não. Nesse caso, foi uma cirurgia para a colocação de enxerto ósseo com placa de sustentação. O que o paciente falou? Ele teve inúmeros danos posteriores, sequelas em virtude dessa cirurgia, e ele falou que o dentista escolheu mal a placa e que por isso ele teve as sequelas. Aí os ministros, eles foram julgar esse recurso, eles falaram, não, peraí, não existe nexo causal, liame de causa e efeito entre as lesões imputadas pelo paciente e o atuar do dentista. Por quê? Porque os problemas bucais que a paciente relatou não estiveram relacionados à placa, mas sim pelo fato de o enxerto ósseo não ter sido reabsorvido. E aí, então, esse dentista, graças a Deus, ele foi aí desonerado, eximido de responder nos termos da responsabilidade civil, porque a jurisprudência ainda bem está avançando.
do STJ, mas os nossos tribunais ainda estão atrasados nesse sentido. E aqui eu quero agora um pouco também acalmá-los que obrigação de resultado não é sinônimo de condenação. É apenas inverte o ônus da prova. Ou seja, se o dentista conseguir comprovar no processo que ele agiu corretamente, como nesse caso aqui, o tribunal falou não, considerou que é uma obrigação de resultado, mas a despeito disso, apesar disso, o dentista também aqui, ele foi absolvido de responder, de indenizar o paciente, porque não houve ali relação de causa e efeito. Bom, agora a gente vai entrar também num tema árduo, num tema espinhoso, que eu acredito que preocupa tanto os profissionais que estão começando, acadêmicos também de odontologia, até os profissionais mais experientes, mais antigos. Diz respeito à publicidade na odontologia. Poxa, mas como que eu posso fazer isso? O Código de Ética Odontológica de vocês teve uma preocupação muito grande com essa parte da publicidade. E a gente nota isso em vários dispositivos. Não sei se alguém já leu o Código aqui de Ética. O Código, ele é novo, ele entrou em vigor ano passado. E a gente viu que há uma preocupação muito Artigo 44 do Código de Ética Odontológica. Constitui infração ética fazer publicidade e propaganda enganosa, abusiva, inclusive com expressões ou imagens de antes e depois, com preços, serviços gratuitos, modalidades de pagamento ou outras formas que impliquem comercialização da odontologia ou contrarie o disposto nesse código. O que os legisladores, no caso os conselheiros federais, qual foi a preocupação? Não vulgarizar o exercício da odontologia. Quer dizer então que a gente não vai trabalhar de graça? Não, não é isso. Existe a remuneração, o profissional pode sim ser bem remunerado, ganhar dinheiro naquilo que faz, entretanto não pode vulgarizar. Por exemplo, a publicidade ela é proibida de ser veiculada em sites de compra coletiva, em caixas para que não perca a credibilidade. Porque o trabalho dos senhores vai muito além do consultório. Vocês têm uma responsabilidade social muito grande. Então, essa é a preocupação. Além de não incitar a concorrência desleal com os colegas, porque enquanto um colega trabalha direitinho, trabalha ali no seu consultório de forma honesta, ou faz um anúncio mesmo em revista ou em jornal, o que é lícito, é permitido, e aí vem o outro e faz anúncio em site de compra coletiva, anuncia de forma totalmente despropositada, coloca imagens que induzem o consumidor a erro, e isso leva, sim, a uma concorrência manifestamente desleal. Essa é a preocupação do Código. Além da publicidade, ela ser regulada no Código de Ética Odontológica, ela é bem regulada e muito bem, diga-se de passagem, no Código de Defesa do Consumidor. O que o Código prescreve? Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou outro meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, integra o contrato que vier a ser celebrado. O que é isso? Em outras palavras, na medida em que há a exposição, a propaganda, o oferecimento de um produto, vocês ficam veiculados, isso acaba veiculando, acaba, na verdade, ali associando o consumidor. O consumidor ele vai olhar aquela imagem, vai olhar aquela propaganda, vai olhar aquela informação e ele vai querer aquilo. É por isso que a gente, aliás, é vedado até pelo Código de Ética, aquelas expressões, aquelas imagens de antes e depois.
porque isso acaba induzindo, de certa forma, o consumidor a erro e acaba ali criando expectativas legítimas de que ele vai ficar daquela forma. Então, independentemente, vamos admitir que a obrigação ela seja de meios, que um juiz ou alguma jurisprudência, algum tribunal fale não, essa obrigação é de meios, um implante, por exemplo. Aí vai o dentista e faz um anúncio ali de antes e depois dizendo que aquele implante não daria problema nenhum, porque pela imagem está perfeito. Isso acaba vinculando, isso acaba atraindo, acarretando uma obrigação que poderia ser de meios para uma obrigação de resultado. Ali sim, ali independentemente de não haver erro técnico, de aquelas consequências serem inerentes ao procedimento e não ao erro do profissional, mas ele está ali vinculado a entregar aquele resultado, porque ele ofertou daquela forma para o consumidor. Outra coisa importante, constitui aqui no Código também de Defesa do Consumidor até crime contra as relações de consumo, com penas previstas no Código, sem prejuízo do Código Penal e leis especiais. Configura-se crime contra as relações de consumo. Isso acaba gerando promessa de resultado. Você mostrar para o paciente um antes e um depois. Aí o paciente vai exigir, ele vai falar, não, eu vi aquela imagem, eu quero ficar daquele jeito. Ainda que a gente saiba, a gente que tem até um esclarecimento maior, eu, por exemplo, se eu fosse no consultório e visse isso, eu não ia levar em consideração. Mas algumas pessoas, elas levam, elas podem incutir no sentimento ali dela de que aquele resultado será conforme a figura. Né? Então, por isso é que é perigoso, isso acaba gerando uma promessa de resultado. Aqui foi o que eu falei, esse implante, essa imagem, essa figura, e se o profissional, muitas vezes, ele mostra uma imagem, isso acaba também acarretando, induzindo também o seu dever de indenizar, ainda que a obrigação ela seja de meios e não seja de resultado. Outra coisa que jamais, nunca façam isso, insinuar que o paciente ele vai ficar com o sorriso do Cauã Raymond ou da Thaís Araújo, da Adriane Galisteu, isso jamais pode ser feito. Mas eu acho que aqui todo mundo é sensato, ninguém faz, né? Agora, na parte também bastante processual, e aqui, doutor Carlos, quanto tempo? 20. Eu tenho? É que advogado gosta de falar. Tem. Hã? Advogado fala e escreve bastante. Então, me controla aí no tempo. A gente tem essa responsabilidade, e a responsabilidade ela pode ser encarada sobre vários aspectos. O profissional ele pode responder tanto por uma falha técnica, de erro no tratamento, erro clínico, quanto a uma negligência informacional. Ou seja, se ele deixar de informar o paciente os riscos do procedimento, os benefícios, as opções terapêuticas que existem no mercado científico, ele vai estar incorrendo em negligência informacional e vai ser responsabilizado ainda, isso é importante, ainda que não tenha incorrido em erro técnico, em erro clínico. E essa obrigação de informar, também, ela veio muito forte desde a Constituição Federal, onde, por que preserva-se tanto essa obrigação de informar, esse direito do consumidor de receber informação dos seus direitos? No artigo 1º, parágrafo 3º da Constituição Federal, o legislador, ele elencou a dignidade da pessoa humana como o pilar, o pressuposto do nosso Estado democrático de direito. Então, todos os direitos, as garantias, elas devem ser resguardadas de modo a garantir essa dignidade. Mas o que tem a ver isso com informação? Quando você informa o seu paciente sobre todos os comemorativos do tratamento, riscos, benefícios, opções terapêuticas,
você está fazendo o quê? Você está dando autonomia para esse paciente, para ele tomar uma decisão legítima. Porque na medida em que eu omito determinada informação, determinado ponto importante que deve ser observado, eu estou retirando, eu estou extirpando daquele paciente a possibilidade dele ser livre e decidir conforme o seu entendimento. Essa raiz que a gente fala constitucional do direito à informação, ela está bem prevista na Constituição Federal, veio para o Código de Defesa do Consumidor, está no Código Civil, está no Código de Ética Odontológica. Então, hoje... Mas eu informei verbalmente. Isso é muito importante. A informação verbal vale e é necessária. Mas hoje, para ela ter algo, para isso ser comprovado em juízo, é um pouco complicado. Como que eu vou comprovar que eu informei meu paciente sobre tudo isso? Bom, por isso que é importante, gente, formalizar a informação, colocar no papel. Além de você informar verbalmente, você leve isso para o papel e dê para o paciente assinar, para ele consentir. Ah, mas eu tenho um documento que é autorização para cirurgia. Porque primeiro você esclarece para o paciente tomar as decisões, depois que ele vai autorizar. Então a autorização vem depois, os esclarecimentos vêm antes. Esse aqui é o prontuário, que é o meio mais eficaz de se resguardar judicialmente. Primeira coisa que um juiz, um perito, é o prontuário. Ele vai ali porque o prontuário ele comprova o quê? Aquele profissional que agiu dentro dos parâmetros de sua profissão, agiu corretamente, agiu com princípio, com cautela, o juiz vai olhar e falar, não, mas esse tratamento aqui está perfeito, esse prontuário está bem escrito. Isso mostra o quê? O juiz ele vai pegar o papel e vai falar, não, esse profissional é um profissional coeso, é um profissional que tem preocupação com o seu paciente. Então vai passar uma boa impressão para o juiz. Se você tem um prontuário direitinho, você faz odontograma, anamnese, tudo que diz respeito ao paciente, todo o procedimento, todo o ato, e é importante colher a assinatura do paciente. Orientações de alta, orientações de saúde bucal. Gente, tem que anotar. Um atestado médico, um receituário, você deu a receita para o paciente, prescrevendo uma medicação, por exemplo, faça o paciente assinar e tira uma cópia e deixe registrado no prontuário. Porque o paciente ele pode muito bem alegar, por exemplo, passou por uma cirurgia, os senhores prescreveram o antibiótico e esse paciente vem apresentar uma infecção posteriormente. Ele entra com uma ação judicial e aí ele fala, olha, eu fiquei assim porque o dentista não prescreveu. Registrado, não está anotado. Essa que é a importância. Então, o prontuário é a pedra de toque, é o elemento supremo quando o juiz for analisar a conduta do profissional. E aqui o código de vocês, ele inclusive até constitui infração ética não fazer um prontuário de acordo com o que a odontologia prescreve. Olha, é obrigatória a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada de prontuário e sua conservação em arquivo próprio, seja de forma física ou digital. Isso obriga, olha, os profissionais da odontologia deverão, repito, manter no prontuário os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação com ordem cronológica, data, hora, nome, assinatura e número de registro do cirurgião dentista no Conselho Regional de Odontologia. E aqui eu trouxe também um outro julgado. Quais são as consequências jurídicas de um prontuário incompleto ou de um prontuário que não existe? Porque quando você tem uma informação incompleta, o que o juiz faz? Ele vai olhar o prontuário e vai falar, não, esse ato odontológico não existiu.
Então, para o direito é a mesma coisa que nada, por isso que é importante ser formalizado. Porque uma testemunha, nesses casos, é muito complicado, já que a relação entre cirurgião dentista, entre paciente, é uma relação ali que só, em tese, só ficam as duas pessoas na sala, e é difícil para o profissional constituir uma prova testemunhal. E ali, auxiliar para prestar um testemunho. Aqui foi um tratamento de canal, e aí o juiz falou, olha, o réu, no caso o dentista, ele não se desincumbiu de comprovar a adequação da técnica empregada, sequer trazendo prontuário médico. Então esse profissional ele foi condenado porque ele não tinha nem prontuário para amparar a sua defesa no processo judicial. Isso levou ali ao fracasso e à indenização. E aqui a gente vai falar um pouco da segurança jurídica da atividade. Nós já falamos aqui do prontuário, vamos falar um pouco da relação odontólogo-paciente. Uma das causas, segundo os estudiosos, de indenizações que tem compelido, que tem enchido, abarrotado os tribunais de processos judiciais, é essa quebra da relação dentista-paciente. Isso já ocorre já com o decorrer dos tempos, o paciente está inquieto, ele questiona. Se ele não questiona, vai ter um vizinho que vai falar, olha, entra com essa ação judicial, sempre tem alguém incitando. Então, assim, gente, tentar preservar. Porque o paciente, o que ele vai fazer? No momento de amadurecer a ideia de entrar numa ação, ele não vai querer entrar contra uma pessoa que ele tem respeito, que ele tem confiança, ainda que ele ache que aquele profissional errou tecnicamente. Agora, quando a relação é conturbada, ainda que aquele paciente tenha certeza que o odontólogo é um bom profissional, só de pirraça, porque essa relação é conturbada. Ah, Giovana, então uma boa relação, você está me dando a certeza de que eu não vou sofrer processo. Não, não é isso. Mas é uma forma de gerenciar também o risco. Além de toda a documentação, manter uma relação tranquila, uma relação amistosa, é uma forma de que existe o risco de ser ajuizado uma ação, existe, mas minimiza esses riscos. Além de que isso é indicado pelo Código de Ética, se relacionar adequadamente com o paciente. Como havia dito, não veicular imagens que gerem promessa de resultado, porque ainda que não haja erro técnico, o profissional ele vai ficar adstrito àquilo que ele anunciou. Aprimorar sempre, na medida... Só fazer uma pergunta. Sim. Você sempre discute muito isso, o pessoal tem lá que colocar o antes e o depois nas propagandas. E já há alguns anos atrás nós colocamos isso, inclusive como questão do Código de Ética odontológico, porque todo o corpo jurídico, tanto o Conselho Federal quanto dos regionais, eles falaram, se vincular com fotografia ou caso do antes e depois, você gera expectativa no paciente que o resultado vai ficar igual ao que está ali. Então vai cair bem em cima disso daí que você colocou, né? Então, é uma forma também de prevenir. Ah, o profissional é ruim porque ele fez isso? Não, muitas vezes no início da profissão tem aquela imaturidade e age dessa forma. É o que o doutor falou, isso acaba então criando no paciente uma expectativa. Ele fala, não, eu tenho aquela imagem ali, eu vou ficar daquele jeito. E é uma forma também aqui de não fazer esse tipo de propaganda, além de uma condenação no Conselho Regional de Odontologia, isso previne também ali uma condenação judicial. E ali sempre também, além disso, aprimorar alguns conhecimentos éticos, jurídicos da profissão. Não estou dizendo que o dentista tem que conhecer direito, que o advogado tem que conhecer odontologia, não é isso. Mas como as ciências estão cada vez mais interligadas, a gente conhecer um pouquinho os princípios de cada um e ter sempre esse diálogo, como a gente está fazendo hoje, para trocar experiências, trocar ideias, encontrar novos caminhos. Quem sabe a gente não vai resolver o problema, mas a gente pode chegar a controlar. E aqui, ter sempre uma assessoria, o processo foi instaurado? Foi. Então, procure um profissional, um advogado capacitado. E desde o início, gente, contratar um perito na área. Sempre, desde o primeiro momento.
Ah, foi instaurado um processo ético profissional? Foi. Contrate um perito para trabalhar junto com o advogado. No processo judicial é a mesma coisa. Principalmente já na contestação, que é aquela primeira parte da defesa no processo judicial, para eles trabalharem em conjunto, trabalharem em parceria. E aqui a percepção do risco é perceber que o risco existe, isso também é de suma importância. Isso aqui é uma condenação por má prática, foi uma extração dentária, onde o profissional ele não solicitou os exames necessários para a realização segura do procedimento. Isso aqui foi uma falha técnica e não informacional. Isso aqui foi uma negligência no tratamento de um canal. Para os senhores terem uma ideia de como o judiciário não está preparado, eles colocaram aqui, esqueceram condenado, entenderam que é uma obrigação de resultado e o cirurgião dentista não conseguiu demonstrar que ele agiu corretamente. Isso aqui é uma substituição de prótese, colocação de outra, e o dentista não encaminhou para o especialista. Outra coisa importante, não pode deixar de encaminhar para o especialista e registrar no prontuário. Se os senhores encaminharem, encaminhe, faça o encaminhamento, tire uma cópia e peça para o paciente assinar. Esse foi tratamento aqui inadequado, um bruxismo que não foi tratado, foi colocado uma prótese removível para o tratamento, mas não foi tratado o agente causal e ficou constatada aqui a negligência e a imprudência do profissional. Isso aqui foi uma omissão, olha a importância, uma omissão pós-operatório. Foi um tratamento onde se deixou de adotar as cautelas pré e pós-operatórias necessárias. É um procedimento de lotomia que foi corretamente realizado, olha o perigo, ele foi corretamente realizado o procedimento, mas o cirurgião dentista não informou, não esclareceu o paciente das orientações pré e pós-operatórias, e aí ele foi condenado. A ausência também de anamnese, que ali prejudicou o diagnóstico, e também o profissional foi condenado. Eu vou me apressar um pouco aqui pelo adiantar da hora ali, que o professor já está me... Aqui a condenação por ausência do dever de informar os riscos em cirurgia de implante e cuidados pós-operatórios. Houve uma omissão do dever de informar o paciente dos riscos e dos cuidados pós-operatórios. O dever, olha só, isso porque o dentista não orientou o paciente, ou às vezes orientou, mas não registrou isso no prontuário, de fazer o paciente repousar após o procedimento, não foi observado. Inclusive, o cirurgião, esse paciente veio e alegou depois, não, os danos aconteceram porque eu fui liberado para uma viagem. Será que foi mesmo? Ou não foi? A gente não sabe. Aí que mora o perigo da inversão do ônus da prova. Outra condenação por falta do dever de informar. Facetas de porcelana. O paciente procurou, quis ficar com um sorriso mais bonito, mais agradável, e os seus dentes foram desgastados. E aí ele falou que não sabia, o profissional lhe informou, a gente não sabe se ele informou ou não, porque isso não estava registrado. E o paciente, conversando com um amigo dele, dentista, depois, o amigo revelou para ele que os dentes, quando vai se colocar uma faceta de porcelana, eles são desgastados. Ele falou, mas eu não sabia disso. Eu fiquei com dano estético aqui, o que aconteceu? O dentista não me informou. E aí ele foi condenado porque não tinha essa informação, não tinha registrado isso. E aqui é falta do dever de informar o paciente sobre os riscos do abandono. Paciente abandona o paciente. O que o conselho de vocês falam, preconizam? Tem que notificar o paciente das consequências negativas do abandono. Não adianta depois o dentista, no processo, ele fala, olha, o paciente abandonou o tratamento. Por isso que ele ficou com essas consequências, com essas sequelas. Nesse caso, o juiz não aceitou. O juiz falou, não. Quem tinha o dever de notificar, de avisar o paciente do abandono era o dentista. E o Tribunal do Rio Grande do Sul foi um tratamento de endodontia, e aí o tribunal falou, não, esse tratamento é uma obrigação de meios e não uma obrigação de resultado. E aí ficou uma culpa demonstrada
novamente uma fratura de língua endodôntica, instrumento deixado dentro da cavidade dentária. O que, a meu ver, isso varia muito também conforme o tratamento. A gente é pouco entendido dessa área de vocês, mas dizem que todo endodontista um dia vai passar por isso, né? De fragmentar uma língua. Então é um pouco relativo. Será que é da negligência, é da imprudência do profissional? A gente não sabe. Isso aqui, não sei, acho que não vai dar tempo nem de eu falar, né, doutor? Quanto tempo? Outro tipo de condenação aqui, com base na teoria da perda de uma chance. Outro absurdo que a gente vê. Na medicina, esses dias, isso o STJ condenou, um profissional, por quê? A paciente, ela estava com câncer, estava com câncer de mama, e aí, paciente e médico, eles decidiram o quê? Passar pelo tratamento convencional. Não extirparam a mama. Vamos fazer quimioterapia, e aí a gente vê o que vai dar. Com o passar do tempo, deu uma metástase nessa paciente, que estava com câncer, e ela veio a óbito posteriormente. A família entrou com uma ação judicial, alegando o seguinte: o médico, ele errou na eleição do tratamento. E aí, bom, o que os ministros falavam? A gente não tem certeza que ela morreu pelo fato da mama dela não ter sido extirpada totalmente. Isso a gente não sabe. Mas o médico tirou chances dessa mulher palpáveis na medida em que ele não colocou as opções terapêuticas disponíveis. Porque se ele tivesse falado para ela, olha, se você extirpar a mama, se você tirar toda a mama, você tem um melhor prognóstico. E aí isso não foi informado, ou não sei, não foi formalizado, não foi passado para o papel, e eles foram condenados, o médico, o hospital, com base na teoria da perda da chance. Não ficou comprovado que a morte decorreu ali do ato negligente do médico na escolha. Isso não ficou provado, porque o câncer, ele tem um caráter mesoevolutivo, independentemente de ter sido extirpada a mama, aquela paciente poderia ter vindo a óbito, mas tirou uma chance palpável. Então, indeniza-se a chance perdida e não a morte em si. Vejam o perigo disso. Aqui a gente brinca que essa perda da chance é o paraíso dos juízes indecisos. Eles não sabem se o médico ou o odontólogo, ele foi culpado mesmo, mas na dúvida ele condena. Isso aqui é a parte boa também. Ausência do dever de indenizar. Dano causado por fratura de dente anterior. Aqui o juiz falou não há relação de causa e efeito entre o que se está alegando e o prejuízo, pois esse dente já tinha uma fratura anteriormente existente. Aqui também foi um tratamento que resultou inexitoso, mas não por culpa do cirurgião dentista, mas por desídia do próprio paciente, que desidiou na higiene, e também o paciente tinha fatores adversos, que diabetes. Por isso que é importante fazer ali a anamnese e anotar tudo no prontuário. Hábitos do paciente, fatores médicos adversos, problemas de saúde bucal, tudo. Aqui também foi uma infecção após uma colocação de prótese dentária e o paciente foi informado dos riscos do procedimento. O profissional, o odontólogo, falou não, isso o senhor pode vir a desenvolver uma infecção em relação a essa prótese. E ali, como tinha tudo certinho, estava tudo formalizado no prontuário, o profissional ali se livrou de responder, já que era um risco próprio, inerente ao procedimento. Aqui também não ficou comprovado aqui o nexo de causalidade, nesse caso também o tratamento de prótese, e o laudo pericial acabou por comprovar. E aqui a nossa conclusão, o que eu tenho a dizer para vocês, desculpe se agradeço, não agradeço. Assim, é um tema difícil mesmo de ser tratado, é um tema sensível, a gente lida com processos, lida com saúde, acaba lidando com vidas também, mas a única forma, hoje em dia, do profissional trabalhar corretamente, ele tem que, para que trabalhe com uma segurança jurídica, que trabalhe de forma segura, é importante conjugar vários aspectos na vida. Ele pode ser o melhor clínico, o melhor profissional, o mais experiente,
Mas se não tiver alguns fatores ali também em torno da atividade que os tempos modernos exigem, esse profissional ele não vai trabalhar com tranquilidade. Então, tenha, por exemplo, desde um bom contador, talvez um advogado que o auxilie, e sempre tentar se aprimorar por meio de palestras, de cursos que capacitem, e nessa parte aí extra boca, né, professor? E aqui é uma imagem que ilustra bem como que a prevenção é importante. Isso não significa que o risco não vai se implementar, mas ele pode ser minimizado se o profissional ele tomar medidas que gerenciem esse risco. Por exemplo, essa figura aqui mostra bem isso. Ele pode cair? Pode, mas os riscos, se ele cair, serão bem menores, serão minimizados. E aqui, ao final, eu coloquei uma imagem para alegrar um pouco de crianças, de dente, de sorrisos, para que a gente possa quebrar um pouco essa seriedade que o tema exige. Novamente, agradeço a disponibilidade e a atenção de todos vocês aqui. Agradeço novamente ao professor Carlos Magno e foi uma honra, uma alegria muito grande poder compartilhar aqui com o senhor. Obrigada. Nós é que agradecemos